Senhoras e senhores, hoje comigo, Nossa, um baita entrevistado. Mas que formalidade é essa, senhoras e senhores? Se tiver criança assistindo. Não dá, vai dar. Com o que você acabou de falar aqui nos bastidores, criança, tirem as crianças da sala. Neto, obrigada pela entrevista. Que isso. O Neto, além de ter sido meu ídolo de infância, virou um baita companheiro de trabalho. E aí eu vou te perguntar, Neto, como é ser jogador de futebol, como era ser jogador de futebol e como é estar do lado de cá? Mas do lado de cá tem muito traíra, fala a verdade. E do lado de lá? Do lado de lá muito pouco. Na verdade, o respeito que tinha no futebol é muito maior do que na minha opinião, que tem na imprensa, de uma certa maneira. Até explico. Né? Do futebol, a gente depende de determinadas coisas, né? Eu, falando de mim, por exemplo, né? Eu sempre fui capitão do time, sempre fui ídolo dos times, sempre tive liderança de uma certa maneira. Tive muitos problemas, né? De adaptação, que nem os caras usam hoje, filosofia, né? Igual o Luxemburgo. Filosofia é o caralho. Não tem filosofia porra nenhuma. Você tem que entender, respeitar as pessoas. Saber aonde você pode chegar, saber aonde você, o que você entende de futebol, o que as pessoas colocam para você. A forma que se jogava futebol antigamente é muito diferente de hoje. Um Hermelson que está 28 jogos sem fazer um gol, continua titular e fazendo festa, né? Quando eu jogava no Corinthians, se eu deixasse de fazer em dois jogos um gol, eu já era gordo, já não prestava. O Mário Sérgio acabava comigo, né? Que por sinal usou muito do microfone da TV Bandeirantes para me arrebentar, né? E hoje é comentarista da Fox e é tão, né, bonitinho, né? Hoje é tudo bonitinho, né? Politicamente correto. Politicamente correto, eu né? detesto politicamente correto. Então as pessoas que são... Você é politicamente correto? Eu nunca fui. Nem nunca vai ser. Nunca fui, nem fui até agora há pouco. Agora há pouco eu não fui politicamente correto antes da entrevista, porque o que eu tenho para falar, eu falo para tentar resolver as coisas, né? Para não ter curva nas coisas que a gente fala, né? Então, difícil ser assim? É difícil ser assim, porque vocês... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando o Mauro Betti foi mandado embora do Grupo Bandeirantes, a maioria dos jornalistas, em geral, me criticaram. Olha só, como é que pode mandar o Mauro Betti embora e deixar o Neto? Mas ninguém pensou na minha família, ninguém pensou nos meus filhos, ninguém pensou no meu sacrifício por estar aqui, né? Um monte de vagabundo, safado, filho da puta, usou isso. Olha, como é que pode mandar o Mauro... Nada contra o Mauro Betti, porque... Ao contrário, até porque... Ao contrário. Para quem não sabe, o Mauro Betti voltou só que a única, por pressão não, pressão não, só a única pessoa que deixou de receber o salário fui eu. Eu deixei de receber 20 mil reais do meu salário para o Mauro Betti permanecer aqui. Só que depois nenhum filho da puta disse assim, nossa, que atitude legal. Não, eu disse. Não, você é diferente. Não, mas eu estou entre os filhos da puta da imprensa, eu pertenço. Tá bom. Eu escrevi, então, inclusive, a respeito. Você foi uma das únicas, então. Né? Não vamos generalizar as coisas. Não, porque eu vou dizer uma coisa aqui, que de fato acontece, existe um preconceito, em geral, grande, da imprensa contra ex-jogador que assume o papel de comentarista. Grande. Como se isso fosse, tirasse emprego de jornalista. Pode até... Não é o meu caso. Não, mas pode até ter... Pode até ter divergências, o que não pode ter é preconceito. Exato. Olha, você pode não gostar de você como comentarista, mas não achar que você não pode... Mas não preconceito. Claro. Isso é uma maneira de preconceito horrorosa por parte das pessoas. Quem disse que ex-jogador de futebol sabe mais do que o cara que não jogou bola? Quem me prova isso? E quem disse que jornalista que estudou sabe mais que jogador de futebol que jogou? Ninguém, sabe como? Estando no ar, estando no vídeo, exato, se expressando. Hoje há uma mescla tão grande para as pessoas trabalharem, porque antigamente era só a Globo e a Band. Então era 4 comentaristas num país como esse. Né? Hoje não, hoje você tem Record, você tem RTV, você tem Sport o seu TV, canal, você tem Sport TV, você tem Fox, você tem ESPN. Olha quantas pessoas. Por exemplo, a ESPN, ela contratou o Sorin, um argentino, para ser comentarista.
E aí, quantos brasileiros ex-jogadores tem aí para trabalhar no lugar do Sorin? E aí, qual o problema? Se o Sorin tem condições, se ele é bom comentarista, qual o problema de ser o Sorin? Eu acho que isso é uma discussão absurda, porque a pessoa está no lugar Só dela que porque eu fiquei, conquistou, eu nunca falei isso para ninguém, tô falando agora, porque até porque como eu tô nervoso também, é o seguinte, ó, eu nunca disse, eu fiquei muito triste, mas não triste comigo, eu fico triste com as pessoas, porque são pessoas pequenas perto de mim. Mas, E Neto, você não acha que também essa coisa de rede social e essa proximidade que foi criada ilusória, isso. as pessoas acham que estão falando com você? Eu vejo você no seu Twitter lá, eu por exemplo, eu vejo o que as pessoas falam, que as pessoas xingam, as pessoas... Porque não tem cara, é fácil, outro né? dia, difícil é falar aqui, né? Outro dia eu fui no bazar da minha filha, que a minha filha estuda na Waldorf. A sua também, né? A do Ricardo também. E aí foi tão bonito, cara, mas tão lindo. Minha filha fez um elefante, demorou 6 meses para fazer um elefante, que tem que fazer tudo manualmente, né? Aí aprende alemão, aí fez umas gravuras, né? Eu não sei se é gravura o nome, porque eu sou ignorante, eu não sei. Mas é uma coisa tão linda. Eu não gosto de colocar as coisas dos meus filhos em nada. Cara, você precisa ver como as pessoas xingaram a minha filha. Xingaram a minha filha de 12 anos. Aí sabe o que eu fiz? Eu parei, não tenho mais Instagram. E aí xingaram, absurdo, absurdo. Né? Absurdo. Aí o que que eu penso? Processa. Existe lei, viu, pessoas? Existe lei. Já tem um aí que tem 5 processos e já está quase sendo preso. Assim, ó, em relação a esse preconceito por parte dos jornalistas, que por sinal, muitos não são jornalistas. Muitos são radialistas que se transformaram em jornalistas porque tinham 5 anos... Neto, mas você está tão acostumado, desde que jogava bola, com crítica? Não, isso para mim... Desculpa, já tiramos as crianças da sala? Foda-se, né? Eu sei, mas isso aí me deixou tão triste com o negócio do Mauro Betti, mas tão triste. Mas eu acho que mais do que tudo vale, e para quem não leu, procura no Google, o que o Mauro Betti falou sobre você. Lógico. Que são as pessoas que estão próximas e que reconhecem. Mas eu queria só deixar bem claro isso, porque muitas vezes as pessoas têm que entender que todo mundo tem família, todo mundo tem problema. Claro. Então, pau no cu de vocês todos que me xingaram aí. Vamos falar de coisa boa. Não, isso é coisa boa. Não, do livro que vai sair sobre 1990. Dia 16, né? Dia 16. Que legal que eu vou pegar uma carona do Tite, né? Porque o Tite também vai lançar o livro lá na loja do Poderoso Timão. O livro do Neto, do Neto, porque 1990 é o Neto. É o Ricardo e quem, Ricardo? É o Ricardo. Diego e o Nalês. Com prefácio de Vitor Guedes, que é meu irmão. Do seu irmão, que o filho dele chama Basílio. Chama Basílio, mas é uma coincidência. E o livro do Tite, eu escrevi a apresentação. Então estaremos todos lá no dia 16 de dezembro, no Memorial do Corinthians, para o lançamento de 2 grandes livros para os corintianos. Mas eu queria que você falasse de 90, porque é uma coisa muito impressionante. É parecido com o que é 94. Então quem ganhou a Copa de 94 foi o Romário. Quem ganhou o Brasileiro de 90 foi você. Então, você entende assim? Eu fico meio triste com isso, porque eu não entendo assim. Vou falar por quê. Porque o Guinei veio de... Eu sei que muita gente não gosta. O Guinei veio de São Bento, o Tupanzinho veio de São Bento, o Jacenir voltou do Catanduvense, o Fabinho veio do Platinense, o Giba veio do União São João, o Marcelo da divisão de base, o Ronaldo, o grande ídolo do Corinthians, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, 601 jogos. Aí você pegou o Mauro, que saiu do Palmeiras, que veio crucificado pelo Corinthians, né? Aí você tinha o Márcio, que era do Corinthians, né? Então, Neto... foi um time montado. Eu vim escorraçado do Palmeiras, então o Nelsinho veio, que perdeu o título pro Novo Horizontino, pro Bragantino, ele que estava disputou o título com o Bragantino do título paulista. Ninguém acreditava que nós pudéssemos sequer chegar entre os 8. A gente chegou entre os 8 nas coxas, porque no último jogo nós perdemos de 3-0, acho que para o Internacional de Porto Alegre, e aí o Curitiba acho que ganhou da Portuguesa, ou a Portuguesa ganhou do Curitiba, e aí nós ficamos entre os 8, todas as fases nós saímos perdendo, e aí depois nós recuperamos com os gols meus, eu fui muito importante, falar a verdade, eu fui o mais efetivo, né? O mais efetivo, isso não quer dizer que seja o mais importante. Eu acho que um time que conseguia empatar os jogos 0-0 e ganhar 1-0, que não tomava gol lá em Salvador, que não tomou gol contra o São Paulo, que não tomou gol contra o Bahia, né? Mostrou que a defesa era muito forte, que o sistema defensivo também.
E esses jogadores, eles foram importantes. E tem uma coisa muito triste, eles lembram muito pouco desses jogadores, o que eu fico muito chateado com isso. Então, tanto é que quando completar 25 anos, daqui 1 ano e meio, eu vou dar uma festa para todos eles, para as famílias, para os filhos. Eu vou fazer uma festa muito linda para que eles possam ser reconhecidos em relação a esse título. Por quê? Esse título não foi mais importante, na minha opinião, do que de 77. Mas foi mais importante que todos os outros brasileiros. Concordo. Não foi mais importante que o Mundial. Para mim foi mais importante que o Mundial, mas não foi mais importante que a Libertadores. Porque depois de 80 anos, um time que era considerado paulista, que só ganhava os títulos regionais, que era tirado sarro por todo mundo, como diziam, né? Nunca serão na Libertadores, nunca serão aí. Tomaram tudo no olho do cu. Senhoras e senhores, este é o baita comentarista Neto, o baita amigo Neto, E o Neném, que tem tá um tudo baita caráter. Muito obrigada, que você tem um baita 2014. Tá tudo bem o Neném? Tá ótimo, tá lindo. Quanto tempo tá? 9 meses. 9 meses? Quem que é o pai? Meu pai é o Paulo Bonfá. Obrigada, Neto. Só isso? Ai, que bom. Vai ser. Três, dois, 1. O pau funcionando, foda-se o olho, seu velho. Tá gravando? Que beleza. Vai. Vamos usar no making off da entrevista. Vamos lá. Gostou da resposta? O olho fica fechado. Pode ir pra qualquer lugar, não.